Olá, tudo bem? Vamos continuar falando de história, do ensino de história. Então vamos lá. O que significa, como se daria o ato de ensinar a história no século XXI? De acordo com Jon Hiesen, a história deve ser aprendida como uma experiência cultural que coloca objetivos orientativos à disposição do aluno. Essa diferenciação levaria a uma dinâmica histórica, com os assuntos organizados de acordo com o cânone histórico de objetos. A dinâmica da subjetividade fica estagnada quando a história é ensinada como algo certo, como algo dado. O conhecimento histórico, que é apreendido simplesmente pela recepção, evitaria a habilidade de dar sentido à história e também de orientar, de acordo com a experiência histórica. Um sentido que seria simplesmente dado não poderia ser observado como um sentido que é ignorado em sua função fundamental de organizar o conhecimento. Além disso, a subjetividade como fonte de novas questões e de uma boa vontade para novas experiências acabaria não sendo explorada. Isso é um fato. E ainda o conhecimento histórico adquirido poderia ser empregado de forma produtiva para orientar os problemas da vida prática. Quando o conhecimento histórico se torna muito objetivo, ele perde a sua função de orientação cultural. E, no fim das contas, o conhecimento histórico é produzido exatamente para preencher essa função cultural. Isso indica muito bem o sentido de ensinar história no século XXI e como esta nova forma de pensar a aprendizagem da história interfere na forma da escolha dos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula. O autor, Jon Hiesen, ele é enfático quando afirma que ensinar história como algo pronto e acabado, com conteúdos pré-definidos, sem levar em conta o contexto, os subjetivos, aliás, os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, pode levar a um ensino que não desenvolve o que é mais importante como função do ensinar história, que é justamente orientar os problemas da vida prática. Esse sentido de ensinar história não significaria não ter conteúdos para serem ensinados. Não é isso, eles precisam continuar existindo, mas significa olhar para esses conteúdos a partir da possibilidade de construir com os alunos e não para os alunos novas questões diante de conteúdos, diante de temas postos pela historiografia. Então, aprender história é discutir evidências, é levantar hipóteses, é dialogar com os sujeitos, os tempos e os espaços históricos. É olhar para o outro em tempos e espaços diversos. A experiência de cada um acaba alargando-se com a compreensão das experiências dos outros. Diante dessa nova perspectiva para o ensino de história, a seleção de conteúdos e a definição do que seria conteúdos em história acaba precisando, antes de qualquer coisa, levar em conta a experiência histórica de nossos antepassados, organizados no conhecimento historiográfico produzido pelos nossos historiadores. Então é isso. Curtam o vídeo,